Olá todo mundo, um feliz ano novo para todos vocês que nos acompanham aqui no Mais Podcast. O primeiro tema deste ano vai ser sobre procurar emprego. A gente quer começar o ano com o pé direito, então a gente vai aproveitar para falar de dicas de como encontrar uma boa vaga. Eu sou Keila Ariadne. Eu sou Maria Irenilda. E aqui com a gente está o Headhunter Davi Braga, que vai esclarecer todas as dúvidas e dar muitas dicas. Seja muito bem-vindo, Davi. Obrigado, Maria. Obrigado, Keila. É uma honra estar aqui com vocês. E para começar esse bate-papo, eu quero pedir que você se apresente primeiro para a gente. Maravilha. Bom, eu estou à frente da Prime Talent. A Prime é a empresa de busca e seleção de profissionais. Temos presença em 30 países. Atuo também como professor da Fundação Dom Cabral. Sou conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, no capítulo de Minas Gerais. Conselheiro também pelo Child Fund, que é uma ONG, né, que apoia crianças em extrema vulnerabilidade, e colunista aí de algumas editorias também. Maravilha. Então, como vocês já puderam perceber, ele é a pessoa ideal para trazer para a gente aqui um cenário, né? E a gente vai começar a pergunta que não quer calar. Janeiro, ele é um bom mês para procurar emprego, Davi? Com certeza é um ótimo mês. Ano novo, vida nova, né? Esse é sempre o dilema quando o ano se inicia. Então, dezembro usualmente é um mês de reflexão, é um mês onde você repensa sobre a sua carreira, se aquela empresa te cabe ou não, se você já está empregado ou se você está disponível no mercado, de procurar novas oportunidades. Fato é que todas as organizações sempre e constantemente estão em busca de bons profissionais, né? Então, todos os meses são meses que estão necessitando contratar pessoas. Agora, claro, quando o ano se inicia, após um fechamento de um ano, às vezes, em alguns momentos, o resultado não foi entregue, então decide-se trocar aquele profissional, buscar novas pessoas no mercado. Então, é um mês também que sempre oportuno para procurar novas posições em variados setores da economia. Ou seja, janeiro é meio que um mês de seleção, né? Exatamente. Bom, mas aí vem sempre aquela dúvida para quem está aí no mercado, querendo entrar, né, no mercado de trabalho, onde procurar essas vagas hoje? Qual é o melhor meio? É LinkedIn, é digital, ainda é aquele famoso no porta a porta ali? Onde procurar emprego? Maravilha, excelente pergunta, Maria. A primeira questão que tem que se fazer é uma autorreflexão, um autoconhecimento. Porque qualquer vaga serve, qualquer posição lhe cabe. E aí, às vezes, o que a gente vê são muitos profissionais entrando em determinadas empresas que não conectam com seus propósitos, com seus valores, começa a adoecer. Não à toa o Brasil desponta com os maiores índices de ansiedade e de burnout, que é a estafa mental. Então, o primeiro ponto é entender quem é você, quais são suas principais competências e habilidades, né? O que você pode ofertar, que tipo de conhecimento que você tem. E fazer um para casa, fazer um desenho numa folha, entendendo quais empresas que o seu conhecimento ele pode ser empreendido. É qualquer setor? Não, é um setor de mineração? Não, é um setor farmacêutico? Enfim, você precisa desenhar e entender. Se as empresas gastam milhões para fazer seus planos estratégicos, por que nós, como profissionais, não fazemos também o nosso plano de carreira, né? E cabe a nós, com protagonismo, desenhar. E aí você, então, entende quais são suas competências, suas habilidades e começa a entender quais são as empresas. Empresa X, Y, Z. E aí você vai começar a fazer essas abordagens. Mas antes de fazer qualquer abordagem, você precisa ter o passaporte para qualquer entrevista, que é o currículo, né? Então, que tem N dicas que a gente pode trazer para elaborar um bom currículo. E aí, você vai procurar essas oportunidades. O ambiente digital hoje ele é super favorável para isso. O LinkedIn, apesar de muitos acreditarem ser uma ferramenta para buscar empregos, não é. Ela é uma vitrine profissional onde você é visto, onde você opina, onde você traz suas reflexões sobre determinados temas que você tem expertise, mas ao mesmo tempo onde você também está sendo
observado. E ali podem surgir novas posições. E posições que muitas vezes as próprias empresas publicam as vagas ali. Então, o LinkedIn é uma excelente ferramenta para você ganhar visibilidade. Para isso, também você precisa ter uma ferramenta muito bem estruturada. Também tem dicas valiosíssimas do LinkedIn para isso. E fazer essas abordagens. Mas também você pode mandar o currículo diretamente para a área de recursos humanos, o currículo físico, né, impresso. Vou até te interromper, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Se ainda há relevância. Por quê? Hoje quando a gente está procurando, né, uma pessoa para contratar, os currículos eles têm chegado muito de uma forma digital. E tem essas plataformas. Mas o currículo físico de papel, ele ainda tem o seu grande papel? Exato. Sem sombra de dúvidas, você precisa acessar todas as formas e maneiras para tentar chamar a atenção, né? Assim como o currículo também ele precisa ser chamativo, porque recebe-se muitos currículos durante o dia, seja ele físico ou mesmo digital, né? Então, vai depender muito da cultura da empresa, vai depender do porte da organização, vai depender da posição nível hierárquico ao qual você está pleiteando, né? Então, talvez até do setor, se for uma empresa de tecnologia, aí não, né? Exatamente, já depõe contra você utilizar um meio que não é digital, se é uma empresa que tem uma atitude, um pensamento mais digitalizado, né? Mas com certeza é uma forma também de você enviar as suas informações através de um currículo. Muitas empresas fazem a seleção por ele no meio físico, então também é uma maneira de você abordar essas posições no mercado. E eu vou te fazer uma pergunta bem básica. Quando eu falo físico, antigamente a gente enviava por e-mail. Isso é considerado físico também? Ou eu tenho que entregar ele pessoalmente para que alguém entregue no RH? Excelente. As duas coisas. Tá. Você pode imprimir, levar, você pode mandar pelo correio, você pode enviar pelo e-mail também, ou você pode cadastrar nas plataformas que cada empresa utiliza, né? No próprio website, ou às vezes tem uma plataforma acoplada no website da organização. Então, é por isso que é importante fazer esse trabalho prévio de entender quais são as empresas. Essa empresa ela contrata outra empresa para buscar profissionais, ela faz internamente, ela terceiriza, ela recebe qual que é a melhor forma de receber o meu currículo. É digital, é enviando por e-mail, é cadastrando na plataforma, não é enviando. E claro, o famoso networking, ele sempre funciona, é sempre efetivo. Caso você conheça alguém que trabalha naquela organização, por que não pedir também para que ela leve o seu currículo e apresente na área de recursos humanos, né? Que já faz uma diferença. Né? Exatamente. Nada como uma indicação. Exato. Agora, vamos pro danado do currículo, né? O que não pode faltar? Como fazer um bom currículo? Perfeito. Bom, o currículo, como eu disse, ele é o passaporte para você conquistar a entrevista, né? Então, para isso, você precisa ter um documento claro, objetivo, conciso, direto, trazendo luz todas as suas experiências. Então, experiências de formações acadêmicas, experiências de outros cursos que não faculdade, que não pós-graduação também. Trabalhos voluntários é muito importante que também esteja no currículo, porque tudo comunica, Keila, tudo fala a respeito do profissional. Uma pessoa que, por exemplo, é envolvida com causas sociais, com certeza, minimamente é uma pessoa muito mais empática, ela tem uma sensibilidade para o outro. Então, uma pessoa dessa, por exemplo, numa área de atendimento, vai encaixar perfeitamente, né? E hoje, de fato, as empresas estão mais preocupadas. As empresas têm seus próprios programas de voluntariado. Então, Exato. acho que, né, você falando agora, eu nunca tinha pensado, mas com certeza joga uma luz, né, sobre aquela habilidade social, né? Exatamente. Agora vamos voltar dos currículos. E com a ESG, né, ou seja, as organizações elas estão sendo cobradas desse trabalho com relação à questão de governança, de compliance, de meio ambiente, da questão de voluntariado e tantos outros pilares também nesse sentido. Então, você precisa trazer primeiro também informações pessoais que eu digo
onde você reside, qual cidade, não precisa colocar seu endereço, até por questão de sigilo, de segurança. Idade é importante, apesar da gente estar cada vez mais migrando para uma contratação com diversidade, ainda vai ter empresas que vai querer saber qual que é a sua idade. Então, é importante qual que é a idade, se tem ou não tem filhos, qual que é o estado civil, e os dados de contato. Parece básico, mas é muito comum um currículo não ter o telefone. Então tem que ter o telefone direto, né, o celular, o e-mail, e aí as suas formações acadêmicas e a sua experiência profissional. Na experiência profissional, é de vital importância você contar um pouco do que foi aquela experiência. A maioria dos currículos, se não 95%, do estagiário ao presidente, a grande maioria vem com atividades. Eu fui responsável por elaborar relatórios. Isso não diz nada. Você tem que contar o que você fez. Relatórios de quê? O que você entrou? Qual cenário que você deparou naquela organização? A empresa estava com dificuldades financeiras, a empresa estava para ser vendida, a empresa estava sendo remodelada. E qual foi o seu papel? Não foi só fazer um relatório. Com certeza teve diversas outras atividades onde você precisa contar de maneira breve, rápida, sucinta, objetiva e direta. Então não precisa ficar com medo de ser pretencioso, né? De porque forma eu fiz alguma. isso. Exato. Então é importante, É aquilo né? que você fez, que você foi o sponsor, você foi o responsável. Então isso é importante ser compartilhado e, claro, tudo tem como ser mensurado. Quais foram os resultados que você entregou? Seja quantitativo, seja qualitativo. Então aumentou o faturamento, reduziu o custo, reduziu a quantidade de pessoas, aplicou mais tecnologia e tentar evitar ao máximo com o generalismo, né? Apliquei mais tecnologia. Que tecnologia? Utilizava sistemas. Quais sistemas? Reduzi custos. De quanto para quanto? Né? Aumentei faturamento. De quanto para quanto? Porque isso já mostra qual o porte de complexidade que você vivenciou. Aumentar faturamento de 1.000 para 2.000 reais é diferente de 1.000 para 1 milhão. Então, mostra a quantidade de pessoas que você teve gestão, se você fez liderança de pessoas, e assim você vai sucessivamente contando a sua trajetória. É importante que você conte primeiro a sua posição atual ou anterior, se você já estiver desempregado, e depois você vai voltando gradativamente. Tem gente que começa pelo primeiro emprego. Isso não importa, o primeiro emprego. Importa é a última posição. Porque toda a sua história e a sua trajetória te consolidaram naquela última posição. E aí, claro, o entrevistador ele vai voltando durante a entrevista nas suas qualificações. Nunca, jamais minta. Isso é importante a gente salientar, porque ainda hoje, 2024, a gente ainda pega muitas pessoas mentindo com informações no currículo. E empresas de renome, de contratação, vai atrás dessas informações e vai ser muito feio você ser pego em mentira, porque isso vai afetar o seu maior patrimônio, que é a credibilidade, né? E quantas experiências se coloca? Porque você fala assim, coloca o último e assim, ou o atual que você está. Mas como é que a gente gerencia essa quantidade de informação no currículo também? Para não ficar uma coisa poluída ou exagerado. Exato. Você pode sinalizar se foi muitos empregos que você passou, você não precisa detalhar todos. Mas detalha os últimos 13 e os outros, só coloca qualquer empresa, qual que é o período. É muito importante também trazer qual foi o período que você trabalhou, mês e ano de entrada, mês e ano de saída e quais posições exercidas, né? Claro, uma pessoa que tem 10 empregos também no seu currículo, isso já diz muito sobre ela, né? Minimamente não tem resiliência, não tem maturidade emocional, pica todas as vezes a sua carreira, então não traz aquela estabilidade que as empresas elas procuram. Existe o tabu de que cada vez mais as pessoas vão mudar muito de emprego, mas eu não vejo isso no dia a dia, as empresas valorizarem isso, porque a vida é feita de ciclos, tem início, meio e fim. Não tem como você fechar um ciclo numa organização com menos de 3 anos. Não tem como. Então, se você fica um ano, mais um ano na outra, mais um ano na outra, você está literalmente picando a carreira e isso não é bom para nenhum profissional. E tem uma dúvida também operacional que a gente ficou até discutindo antes de começar a gravar, que é sobre foto.
Que momento essa foto deve estar ou não deve estar? Ela faz sentido, ela não faz? Olha, somos, na grande maioria, visuais. É sempre importante, é sempre bom trazer a foto. Mas, hoje, é tão fácil a gente fazer uma foto corporativa. E aí, quando escolher a foto, é de extrema importância. Tal qual é a importância do currículo, é a escolha da fotografia. Seja para colocar no currículo, seja para colocar, por exemplo, no LinkedIn. Porque ela precisa retratar quem é você. Se você é um profissional que vai trabalhar numa fábrica, por exemplo, como que você coloca uma foto de terno? Não faz o menor sentido. Não tem aderência com a sua realidade, né? Então, precisa mostrar quem é você. Se você trabalha numa área de comunicação, numa área de publicidade, numa área criativa, não espera uma foto tão séria. Pode ter um fundo mais alegre, uma roupa mais de personalidade. Então, a foto ela também precisa retratar quem é você, com muito cuidado. Cuidado, mulheres com decotes, né? Cuidado com fotos aproveitadas de ocasiões, de eventos, por exemplo. Às vezes você vê, por exemplo, no LinkedIn, profissionais segurando uma taça, um copo, né? E é péssimo, É né? verdade, Então, gente. ou pior do que não ter, é ter uma foto de 20 anos atrás. Nossa. E aí quando você liga a câmera, quando você faz online ou quando você recebe a pessoa, você fala, mas espera aí, É você? é você? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso diz respeito à nossa credibilidade, né? Então, a foto ela é interessante porque ela humaniza o processo, né? Então, aconselho sempre que possível colocar a foto também no currículo. Tomar cuidado com o design de currículo. Tem gente que quer inovar demais, ser criativo demais, e quem recebe esses materiais, esses currículos, já tem um pensamento estruturado. Então, já tem um padrão. Não reinvente a roda. Siga aquele modelo tradicional. Porque quando você muda as informações de lugares, com designs, com cores, o recrutador ele vai perder muito mais tempo para tentar interpretar. E a chance dele colocar de lado o seu currículo é muito grande. Nesse contexto aí, link. Às vezes a gente quer colocar um link de algum trabalho relevante. Isso cansa o recrutador? Isso pode ter no currículo, principalmente quando for digital, ter ali um link, 2 links, 3 links, sem nenhum problema. Até porque se eu quiser saber mais informações, eu clico e vou ler. Mas temos que tomar cuidado, né? Até água demais mata a planta. Então tem que ter parcimônia, tem que ter entendimento de que você tem que trazer informações relevantes, né? Indicar nome de pessoas para fazer referenciamento. Isso era muito comum no passado. Hoje não se usa mais. Se você for o candidato ou a candidata aprovada, na última etapa, se fizer parte do processo seletivo, eles vão pedir nomes para fazer um referenciamento com seus ex-líderes, pares, liderados, para trazer mais informações também. Então, não coloque informações além do que é necessário, porque senão aí o currículo precisa ficar grande, né? Ele vai ficar grande. E para quem não tem experiência, né, que é uma grande pergunta, o que colocar no currículo? O primeiro emprego, por exemplo, né? Você pode colocar suas viagens, né? Porque tem gente que teve a oportunidade de ir para fora, fazer um intercâmbio ou conhecer outros estados no Brasil. E aí, você foi fazer o quê? Um ecoturismo? Você foi viajar para fazer um trabalho voluntário? Então, tudo isso conta sobre quem é você de novo, né? Então, às vezes você não tem a experiência dentro de uma organização. Quais cursos que você fez, né? Que experiência que você teve? Às vezes você ajuda na empresa do seu pai, do seu tio. Então, tudo isso não precisa ser um emprego formal. Tem como você construir um pouco da sua trajetória traduzida no seu currículo também, né? Até mesmo os estágios, né? Por exemplo, fez um curso, aí fez um estágio ali, enfim, Exatamente. tem alguma experiência. E da mesma forma, fez o estágio aonde? O que você fez nesse estágio? Com certeza não foi ficar servindo o cafezinho. Conte o que você fez. Qual a diferença que você fez estando lá de 8 às 18? Né? Talvez até
qual porta aquele estágio te abriu, né? Estando ali, esse trabalho, fui contratado, talvez mostrar isso. Exato. Essa evolução de carreira, né? E o que você fez? Às vezes as pessoas elas tendem a querer supervalorizar só o que é grande. E não. O grande é feito de pequenas atitudes, de pequenas ações no dia a dia, né? Então, aquilo que você fez, precisa trazer isso para dentro do currículo, porque isso te apresenta. E aí um bom entrevistador, quando ele bate o olho, opa, é uma pessoa que já fez várias formações, várias viagens, e é uma história que é contada novamente. Profissionais, por exemplo, que tiveram uma vivência fora, são profissionais muito diferenciados. Pessoas que viajam, mesmo dentro do Brasil, traz uma abertura mental muito diferenciada. Tem muito mais empatia, muito mais respeito pela individualidade, pela diversidade, porque transcende o muro da casa, o muro da empresa, né? Ele começa a ver outras perspectivas. Então, tudo isso são valores que têm sido cada vez mais buscados, porque o técnico já é mais do que comprovado que o técnico se ensina. Agora, o comportamento, não à toa a frase, né? Foi contratado pelo técnico e demitido pelo comportamental. Do estagiário ao presidente, as pessoas estão sendo demitidas não porque não tem uma formação, não porque não tem um conhecimento técnico, mas é porque não tem as competências e habilidades que são traduzidas em comportamentos. De nada vale você ter um diploma da Universidade de Harvard, uma das mais conceituadas do mundo, e você for sem educação com seu colega, não ser cordial. Isso é comportamento. Por falar em comportamento aqui, a gente estava pensando em relação às redes sociais. Qual que é o papel das redes sociais? Porque quando a gente está participando de um processo seletivo, como que eu devo agir, me preservar? É comum que os recrutadores deem uma olhadinha na rede social? O que você sugere, o que você percebe aí, né, no mercado que pode ser pró ou contra, né? A gente tem que ter parcimônia. Inclusive, já acrescentando, se você deixa o seu perfil aberto ou fechado, por exemplo, de um Instagram, porque você está no processo seletivo, isso faz parte do, assim, né? Quem está ali recrutando, dá essa pesquisadinha. Com certeza. Processos robustos são processos que reúnem o máximo de informações possíveis, né? E tem empresas que faz parte do processo seletivo olhar diversas informações, o que já tem publicado. E o Google é o santo, né? Porque ele encontra tudo que caiu na internet sobre aquela pessoa. E aí, às vezes, você pega processos trabalhistas, você pega problemas criminais, você pega diversas informações que podem ser favoráveis ou depor contra aquele profissional. Já sabemos que não tem como você dissociar quem é você profissional e pessoal. E pós-pandemia da Covid-19, isso ficou muito claro. O trabalho invadiu os lares, né? E tá tudo bem. Não tem como você ser uma pessoa dentro de casa e uma pessoa dentro da organização. Então, tudo que nós fazemos vai deixando marcas. Às vezes, aquele colega que estudou com a gente na faculdade vai ser o nosso líder dentro daquela organização. O mundo gira, as pessoas se conhecem. E com a digitalização, com as redes sociais, isso ficou muito mais latente. A mídia social, independentemente se é um LinkedIn, se é um Instagram, se é um Facebook ou qualquer outra, ela te posiciona, ela diz quem é você, sempre, né? Então, a maioria das pessoas tem deixado o perfil aberto até para ter engajamento, né? São os digitais influenciadores, né? Então, basta você dar uma pesquisada e você vai obter informações. Que tipo de post, né? Que tipo de assunto você tem colocado na sua rede, que tipo de discussões você tem participado, né? Então, basta você ir no LinkedIn, por exemplo, que durante as eleições você via profissionais se expondo desnecessariamente, porque não há o menor problema em você ser contra a ideia da outra pessoa. Novamente, como que você vai colocar isso na mesa? Você vai para um confronto ou você vai discutir ideias? Lembrando que inovação são duas ideias contrárias que geram inovação. Não são duas ideias iguais. Então, é o diferente, é o conflito que vai gerar
mais conhecimento, mais inovação. Então isso é muito favorável. Então você tem que tomar um cuidado de entender como você faz um plano de carreira, qual que é o seu plano de posicionamento, que tipo de fotos que você tem colocado na sua rede, que tipo de informações, porque assim você vai se tornando alguém conhecido na sua área. Se você gosta de vinhos, comece a postar sobre vinhos, né? Dê dicas a respeito de vinhos. No LinkedIn, coloque informações, artigos que já foram publicados e coloque a sua marca ali, ou seja, o que você acredita sobre aquele artigo que está escrito? Coloque a sua opinião, né? Então, não necessariamente você precisa escrever. Agora, claro, se você é especialista em determinado assunto, por que não? Você faz um trabalho voluntário, por que não criar um texto para engajar outras pessoas a fazer esse trabalho? Qual foi o ganho que você teve com aquilo? Ou seja, histórias comovem, histórias engajam. Então, é saber utilizar. A mídia social, ela não pode ser utilizada sem um planejamento. Simplesmente decido postar porque quero postar. Não, porque tudo isso vai trazer informações de quem é você. E como as pessoas te percebem, garante ou não a sua empregabilidade. Então, aquela pessoa que não pode postar nada de política, não pode postar nada de diversidade, que ela está sempre ali soltando faísca de fogo, com certeza essa pessoa não vai contar com muitos referenciamentos para uma nova posição de mercado, um novo emprego em qualquer organização. Legal. E aí, o Davi, tem outra coisa assim, né? Hoje tem muito site para você cadastrar currículo, tem plataformas pagas. O que você fala disso? Isso é uma boa estratégia? Um bom caminho para conseguir, né? Uma entrevista? Acho que você precisa acionar o máximo de caminhos possíveis, né? Então, se você tem condição de contratar uma empresa que vai colocar o seu site, existem empresas de outplacement, que são empresas de recolocação. Então, se você tem condição financeira de bancar isso também, mas, ao mesmo tempo, também tem o para casa que você precisa fazer, porque às vezes as pessoas acham porque vão pagar e colocar o currículo dela lá que a coisa vai acontecer. Ou que vai contratar uma empresa de outplacement, de recolocação, e que a vaga vai cair. Do céu só cai a chuva e nem sempre, né? Então é preciso que a gente também faça o nosso para casa. Entender quais são as empresas que eu quero trabalhar, entender qual é o processo seletivo, como acontece, é interno, é terceirizado, é por este site que é pago. Então tem N sites que às vezes as empresas também utilizam. Então buscar essa informação, fazer um estudo prévio facilita para que você também ganhe essa visibilidade para essa busca. Então é importante. Tudo é estratégia, né? Tudo é estratégia. E por falar em estratégia, a gente avançando um passo no processo seletivo, né? Uma vez aprovado ali nosso passaporte, a gente consegue uma entrevista. Como se comportar numa entrevista? Porque pode parecer uma pergunta muito básica, mas as pessoas têm dúvidas em relação à roupa, em relação ao que ela deve destacar, se vai ter uma dinâmica, como que ela deve, se ela deve ser espontânea ou se ela já deve estudar para aquilo. Então, o que você indica aí para este momento crucial, que normalmente é o final, né, da entrevista? Maravilha. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a entrevista, ela é um bate-papo. Então ela não pode ser temida, né? Quando fala que vai ter uma entrevista de emprego, as pessoas têm temor, né? Não, ninguém melhor do que você para contar sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua experiência, sobre os seus resultados, sobre os seus fracassos, que também precisa ser tratado durante uma entrevista. Quando você se prepara para uma entrevista, a coisa vai muito mais fluida, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Primeira coisa é estudar. Qual é a empresa que eu estou participando? Eu conheço sobre a empresa? Eu entrei no site? Eu entendi? É essa, de fato, a empresa que eu quero trabalhar? Se você tiver a oportunidade de saber qual é a pessoa que vai lhe entrevistar, né? Joga no Google, olha no LinkedIn, quem é aquela pessoa? E às vezes vai ter post, procura nas mídias sociais, às vezes você vai ver que é uma pessoa que tem cachorros. E isso pode te ajudar a criar conexão.
Ah, legal, olha, eu vi que você gosta de vinho, eu vi que você tem cachorro, eu também tenho. Então, isso quebra o gelo. E diz muito sobre o profissional, que é um profissional que já sabe criar rapport, que sabe criar conexão com muita facilidade. Então, tem que fazer um trabalho extra, paralelo, antes da entrevista. Aonde vai ser essa entrevista? Se preparar, porque pontualidade é a obrigação de todos, né? Chegue pelo menos 30 minutos antes. Isso diz muito sobre você. Um profissional que não respeita um horário durante um processo seletivo, usualmente é o mesmo profissional que atrasa nas suas entregas e nas suas demandas quando é um profissional contratado. Então, chegue antes para não chegar ansioso ou ansiosa. Então, chegue com calma, escolha uma roupa adequada que retrate quem é você na posição. Eu sempre digo que você precisa vestir para a posição que você deseja e não a posição que você está. Então, sempre com cuidado com os excessos ou para não ir menos do que é uma posição. Se é uma posição que exige uma vestimenta mais elaborada e você for mais casual, isso vai depor contra você. Então, por isso é importante também entender qual é a cultura dessa organização. Tente conversar com pessoas dessa empresa. Olhe no LinkedIn o que diz respeito ali àquela companhia, porque isso vai ajudar a que o profissional que vai lhe entrevistar já lhe veja dentro daquela posição. E aí, evidentemente, tenha sensibilidade, tenha escutativa. Não chegue contando sobre a sua vida. Espere, deixe com que o entrevistador conduza. É ele que tem que conduzir, não o candidato. Então eu digo isso porque às vezes a gente depara com profissionais ansiosos que você faz uma primeira pergunta e aí a pessoa vai falando meia hora e já está reprovado. Porque já mostra que não tem escutativa, já mostra que não tem sensibilidade, já mostra que é o pavão, que quer dominar a situação, que quer comandar e às vezes precisa ser comandado. Então, vai sentindo. É tão elegante quando você começa uma entrevista e às vezes a pessoa tem um nome diferente, né? Isso acontece muito comigo, por exemplo, durante as entrevistas. Antes da gente começar, é Davi ou é David? Isso já diz muito sobre o candidato. No mínimo, ele é atento a detalhes, ou ela é atenta a detalhes. Tem gente que me chama de David do início ao fim, que já mostra que também não é uma pessoa que tem tanto esmero, tão atento a detalhes também. Tudo traz informações. E aí você tem que sentir quanto tempo que eu tenho para fazer a entrevista. É 30 minutos? É 1 hora? E você se organiza. Se você sabe que são 30 minutos ou se são 60 minutos. Você prioriza, né? Você prioriza aquilo que, né, escute. O que ele quer saber? O que o entrevistador quer saber? Né? Qual é a posição? Para isso você tem que ter lido qual é a posição. Quais são os requisitos? Então, ou seja, a entrevista tem uma preparação, que é um trabalho seu, de cada um, que precisa ser feito. E aí, a conversa flui. E aí é um bate-papo que vai ser gostoso, vai ser agradável e você vai contar quem é você. Nunca minta, nunca traga exageros. Cuidado com o egocentrismo, porque ninguém faz nada sozinho, né? É contar com quem fez, com as pessoas que entregou aquele projeto, contar dos fracassos. Muita gente tenta tamponar, tenta esconder os seus fracassos e eles são extremamente importantes. Aqui eu errei nessa posição, eu trouxe um prejuízo de tanto, o que me trouxe um aprendizado. Então, minimamente, uma pessoa que consegue utilizar do erro para fazer um plano de crescimento, de aprendizado, de maturidade. Apresentar soluções, né? E apresentar soluções e mostra que é um profissional humilde. A gente vinha no passado recente, aquele Maria aqui, o líder ele achava que sabia de tudo. E o líder e ninguém sabe nada. Então a gente precisa criar, co-criar, colaborar, porque às vezes a solução, a inovação, a ideia formidável, às vezes vai vir do estagiário, às vezes é da senhorinha do café. Então saber ouvir é muito importante. Então a conversa ela precisa ter essa leveza, porque se você já
tenta fantasiar, e outra coisa que é importante, não fantasie, não seja quem você não é. Se você é uma pessoa mais firme, mostre isso durante a entrevista. Se você é uma pessoa mais leve, mais low profile, né, mais tranquila, mais submissa, mostre isso. Porque se você simular uma pessoa que não é você e o entrevistador encantar com aquele personagem, quando você entrar na organização, começa o seu sofrimento, porque você não vai conseguir representar todos os dias. Sustentar. Você não vai sustentar. E aí é onde começam as terceirizações. Ó vida, ó céus. Eu não sou feliz aqui no meu trabalho, eu estou infeliz, mas espera aí. Isso que era o combinado. E aí começa a picar de um ano em um ano, né? Exatamente. É igual namoro, né, gente? Não dá pra ficar mentindo Não, demais. Igual você na convivência, não aplica ali. Ó. E é isso, são as diferenças. Então você tem que ser genuíno. E cada vez mais as empresas têm buscado essa diversidade. E diversidade não é só raça, cor, gênero, não. Diversidade é diversidade de ideias, de perfis, de posturas. Né? Uma área, ela precisa ter pessoas tranquilas, mas também tem que ter o explosivo. Também tem que ter o estrelinha, tem que ter o pavão, mas também tem que ter aquela pessoa mais apagada. Tem que ter um conjunto de pessoas que vai fazer realmente a empresa entregar os seus resultados. Isso que você estava falando sobre a escuta e a diversidade é algo que eu fui aprendendo ao longo da carreira. Que a diversidade é você saber ouvir a pessoa, cada pessoa ali da sua equipe de uma forma diferente. Exato. De uma forma como ela gostaria de ser ouvida. E não criar padrões mirabolantes, né, Maria? Exato. Gestora. Gente, nós temos 5 minutinhos, essa conversa tá ótima, mas vamos caminhando para o fim, porque tem uma pergunta muito importante, vai ajudar todos vocês. Exatamente, que é aquela que todo mundo dá aquela freada, assim, quando fala assim, qual que é a sua pretensão salarial? O que é que a gente faz, Maria? A gente responde, a gente como responde, sabe? A primeira coisa, você precisa saber qual é a sua pretensão, qual é a sua disponibilidade e o que você aceita e o que você não aceita. Por isso que é importante um plano de carreira e um plano quando você está desempregado ou um plano quando você está buscando uma outra posição. Porque você tem o mínimo que você vai aceitar. Todo mundo, quando faz essa pergunta, eu sempre digo, quanto você quer ganhar? É 1 milhão. Eu queria ganhar 1 milhão de reais. Né? Mas, se você ganha 5 mil e você está empregado, por exemplo, não justifica você sair de 5 para ganhar 4. Se você ganha 30, não justifica você sair de 30 para ganhar 25. É uma movimentação lateral? Vai ganhar a mesma coisa? Peraí, quais são os trade-offs? Quais são as negociações? Peraí, eu vou ganhar a mesma coisa, mas aqui eu vou ter mais gestão de pessoas, mas aqui eu vou ter flexibilidade, eu vou ter home office, mas aqui eu vou ter... Então, essa resposta, ela nunca é simples. Nunca. Então, eu sempre dou a dica de entenda, às vezes as posições elas são publicadas com o salário, com a faixa de remuneração. Quando não, você pode dizer o seguinte, se você está desempregado, olha, a minha faixa de remuneração é tanto, mas deixa eu conhecer, vamos conversar, deixa eu entender, até porque essa faixa de remuneração ela é perguntada, essa pretensão, no início do processo. E não vai ser isso que vai fazer a diferença. Com certeza terão outras etapas para você conhecer mais sobre a cultura, mais sobre o processo. Então, você dá um valor. Mas, de qualquer forma, você já tem esse valor. Né? O que não dá é você ganhar 3 e pedir 7. Aonde que você está mais do que dobrando o seu salário? Né? Então tem que tomar cuidado. Cuidado na hora dessa negociação se você deu um passo errado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes profissionais saem de uma posição, vai para outra empresa ganhando menos, é demitido e depois na próxima posição ele quer crescer o salário. Peraí, não, mas você deu um passo para trás porque você quis. Então se você ganhava 20, aceitou uma proposta para ganhar 15 e lá estava, você não vai subir para 25. Você vai subir um pouco mais, né, do que você tem. Então não terceirize a culpa da sua carreira para as organizações. Então, se você tem um número fechado, diga qual é o número. Mas você não sabe se você vai ter carro, se você vai ter vale transporte,
refeição, seguro de vida, se você vai ter previdência privada. Então, é muito prematuro dizer um valor se você não sabe o pacote total. E o que contempla? Tem gente que aceita ganhar a mesma coisa, mas o extra vai ser um home office, por exemplo. Então, qual que é a moeda de troca? É entender. Né? Eu acho que o primeiro ponto é se encantar com a posição, com a cultura, com a empresa. O salário, né? E se a empresa for oportunista, porque às vezes acontece, ela quer pagar menos do que a posição paga porque o profissional está desempregado, essas organizações, vai um recado também. Isso é temporário. Esse profissional, 100% de certeza, assim que o mercado der uma respirada, esse profissional vai ser abordado e você vai perder esse profissional. Então a conta não saiu barata, ela saiu muito cara, porque você contratou, treinou, capacitou, as pessoas acostumaram, ela vai sair, você vai ter que ir de novo, vai ter que contratar, vai ter que treinar, olha o tempo perdido. Né? Então, não é justo. Né? Então, quando há transparência, e aí a gente volta em ESG, né? Transparência, governança, tudo acontece de uma forma muito mais fluida, né? Isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva. E se eu tivesse que resumir, né, para essas dicas maravilhosas e úteis, eu ficaria com a escuta atenta e com a questão de que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, se prepare para uma entrevista, prepare o seu currículo, estude a vaga, como disse o Davi, faça o seu plano de carreira, né, o que você deseja. E assim como a empresa observa os sinais que a gente emite, como ele acabou de falar, vamos observar também os sinais que aquela empresa está emitindo. É lá que você quer trabalhar? Para depois não virar uma insatisfação. Exato. E a gente fica por aqui, mas antes eu quero pedir pro Davi deixar conosco os seus contatos, seu Instagram profissional, um e-mail, caso alguém tenha mais alguma dúvida e queira aproveitar a sua experiência. Maravilha. Bom, o meu Instagram é Davi Braga, Davi com D mudo no final, Davi de Braga. Com Davi Braga também você pode me encontrar no LinkedIn. Nessas duas plataformas, diariamente eu trago dicas sobre carreira, sobre empregabilidade. Então, eu já mesclei os dois como pessoal e profissional. Então, ali você pode ver um pouco de tudo e de tudo um pouco. E é isso, gente. A gente espera ter ajudado, que essas dicas possam, de fato, né, trazer efeito para esse novo ano e para todos os seus desejos. E a gente encerra aqui, né, esse nosso primeiro encontro. Muito obrigada e até a próxima. Lembrando que essa produção é da Mais Conteúdo de O Tempo. Até a próxima.